Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Olá, ouvintes da Sala TUSP, a nossa sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Eu, como sempre, Maria Tendlau, estou na minha sala em quarentena em São Paulo. O meu colega Chico Pérez hoje não está em sala alguma, porque ele teve que ir de máscara e todos os equipamentos de segurança visitar a sua mãe, então está em trânsito entre Assis e Marília. Mas nós estamos conectados com uma sala excelentíssima em Nova York, com o querido William Troia. Tudo bom, William? Olá, tudo bom, Maria? Aqui estamos na pandemia versão americana, que é meio da pesada, como aí no Brasil, né? Mas que bom que a gente está se comunicando por outros meios, né? Que bom. Eu vou apresentar o William agora para vocês. O William, ele é brasileiro de Rio Claro, ator, escritor, ativista, ex-estudante de Ciências Sociais e é membro do Living Theatre desde 1970. Ele foi um dos colaboradores cruciais na criação da exposição realizada em 2017 no Sesc Consolação. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, uma exposição maravilhosa sobre o Living. Aqui no Brasil, ele traduziu e publicou notas sobre Piscator, teatro político e arte inclusiva a partir dos escritos da Judith Malina. E o William, ele é do Conselho Internacional do Living Theatre e, além disso, ele traduz e escreve sobre as realizações do grupo. Então, assim, é uma super honra a gente estar hoje conversando com você, querido. Nos outros podcasts que a gente fez, de certa forma, a gente foi tocando no assunto estada do Living no Brasil, porque entrecruza várias histórias, mas agora vamos conversar na fonte sobre o que foi essa passagem do Living pelo Brasil e o que é o Living, que é o mais importante, eu acho, aqui. Ilion, você, inclusive quem me passou o seu contato foi a querida Andréa Caruso Saturnino, que fez a produção da exposição. Queria começar falando desse trabalho da exposição, que foi muito bacana e que reconstituiu aí um pouco a história do Living para quem não conhecia, para as novas gerações, para a geração que acompanhou as histórias no Brasil reverem, enfim. Você pode contar um pouco disso? Posso contar sobre tudo, mas uma coisa importante, essa exposição que foi feita e que foi organizada realmente pela Andréa Caruso Saturnino e uma bela equipe junto ao Ricardo Muniz, não foi realmente ideia de ninguém mais nem menos do que Inês Cardoso. Inês esteve em Nova York e viu o Living e disse: mas por que não vamos levar o Living para o Brasil? E eu falei: mas como, Inês? E eu falei: nem tua mãe, a Ruth Escobar, podia fazer esse milagre. E ela disse: não, mas até que a minha mãe teria conseguido fazer isso, e eu aprendi. E vamos lá, eu vou falar com o Sesc, e de fato ela foi ela que falou com a Danilo Miranda, e aí está, Inês Pereira Cardoso foi realmente a idealizadora do projeto, e trabalhou muito nos filmes que nós tivemos no projeto. Então foi tudo muito bonito, porque para mim foi fechar um círculo de vida, né? Eu comecei a minha vida no teatro com o Living Theatre em Rio Claro, no momento em que eu vi Rituais e Visões de Transformação, que é uma peça de rua para praças públicas, tinha sido criada originalmente no Embu das Artes e com alunos da Escola de Comunicações da USP, que eram estudantes da Dorothy Lerner. Entre eles estava o Tião Dávila, que depois se tornou um ator famoso de cinema, televisão e teatro.
e que tinha essa conexão. Ele é de Rio Claro, então ele levou a peça para Rio Claro. Foi assim que eu consegui, pela primeira vez, compreender o que era aquele meu sonhado Living Theatre, que eu conhecia assim, porque não era muito interessado em teatro. Então, como havia muito pouco publicado no Brasil, quer dizer, havia muita coisa, havia muitas peças publicadas no Brasil, mas pouca informação sobre o teatro que se fazia no momento. Então, eu recorria às revistas estrangeiras. A Aliança Francesa, por exemplo, em São Paulo, era um lugar maravilhoso de pesquisa de teatro. E foi ali que eu comecei a entender o que era o Living Theatre e qual era essa sua meteórica trajetória na Europa durante os anos 60, em que tinha simplesmente revolucionado o teatro. Living chegou na Europa, vindo dos Estados Unidos, depois de já mais de uma década de trabalho. E foi reconhecido no Festival do Teatro das Nações, que aquele ano tinha lugar em Paris, em 1961, e ganhou o primeiro prêmio. O prêmio da crítica e do público, e com uma peça, The Connection, que era sobre o mundo, o submundo, na verdade, de Nova York e o mundo do jazz. E, então, é uma peça muito visceral, muito interessante, com jazz, músicos de jazz de verdade. E essa peça foi muito bem aceita na Europa. Havia outras peças em repertório e o público começou a se interessar muito por aquele teatro que era um pouco um teatro americano, mas anti-americano, né? Então tinha essa sensação de uma coisa de um teatro que criticava as instituições e que era um teatro de vanguarda, um teatro experimental, um teatro diferente. E logo o Living voltou para a Europa, não sem passar por todo um movimento político que estava havendo nos Estados Unidos, né, nos anos 50, com a Guerra Fria, era uma cultura do silêncio prevalente, muito grande, havia uma perseguição muito grande à esquerda. O Living tinha ligações, teve uma proximidade com os Panteras Negras nesse momento, não foi? Na década nos Estados Unidos. Negras não, mas com o movimento pelos direitos civis, sim. Julian Beck teve uma proximidade muito grande com a pessoa que, na verdade, ligou o movimento negro com o movimento pacifista. E o Julian era mais militante mesmo do movimento pacifista. Pacifista, tá certo. Anarquista e não violento. E também Judith Malina, que era filha de rabino e mãe atriz, seguiu a carreira que a mãe tinha abandonado. Mas aluna de Piscator. Foi a mãe dela que levou, né? A mãe dela que levou para a escola de Piscator, o Dramatic Workshop, que era uma coisa interessante. Nos Estados Unidos sempre há um apoio muito grande para as pessoas refugiadas, principalmente em Nova York, onde a mentalidade é mais aberta. E então essa escola, que era onde o Judith estudou com Piscator, a New School é uma universidade importante em Nova York e continua nessa tradição de esquerda e de ideias progressistas e reunindo uma quantidade enorme de grandes cérebros no mundo inteiro que apostam por Nova York, muitas vezes perseguidos, outras vezes simplesmente como convidados. E foi o caso do Piscator. O Piscator montou ali, acabou montando não só um curso de teatro, como um teatro. Ele ocupou o auditório da escola
e fez teatro, fez produções enormes num palco minúsculo. E foi ali onde Julian Beck também aprendeu muito da cenografia que depois ele desenvolveu no Living Theatre. Julian Beck era, basicamente, naquele momento, além de poeta, um pintor da escola do expressionismo abstrato de Nova York, que era action painting. E Julian vivia de bicos como aparelhar vitrines em Nova York, uma coisa que ele fazia com muita arte. As vitrines dele eram muito parecidas com as colagens e os quadros que ele pintava. E depois ele transpôs tudo isso para o teatro, para a cenografia. E a um certo ponto, no final dos anos 50, é que o Living estava realmente pronto para uma nova aventura. E essa nova aventura foi na Europa. E a Europa recebeu de braços abertos a companhia que tinha sido perseguida pelo imposto de renda. E Nova York. Não, na verdade, uma desculpa, porque o Living havia colocado em cena uma peça sobre uma prisão militar norte-americana, sobre os maus tratos infligidos aos prisioneiros como disciplina, e aquilo havia dado o que falar, inclusive no Congresso Nacional. E, então, o Living houve por bem mudar-se para a Europa, já que havia convite para fazer a peça na Europa, e foi realmente um sucesso muito grande. Julian Beck e Judith Malina não tiveram não saíram ilesos desse processo, acabaram tendo ele 60 dias e ela 30 dias na prisão. O trabalho do Living na Europa foi uma contradição atrás da outra e uma conquista atrás da outra em termos de amplidão espacial. O Living ganhou espaços de grandes teatros e grandes espaços públicos onde desenvolver a sua arte, onde montar seus espetáculos. Então, também a companhia se uniu mais como um grupo, como uma tribo, né, que vivia junto, onde viviam juntos, onde tinham filhos, onde criavam peças juntos e viajavam muito, e tudo isso foi um experimento só possível naqueles anos 60. Você, jovem em Rio Claro, tendo notícia por escritos, revistas, enfim, você imaginava se integrar ao grupo em algum momento naquela juventude? Sabe, eu estava meio decepcionado com a perda de professores no curso de Ciências Sociais, porque eram censurados, porque eram torturados, porque eram presos, porque saíam exilados do país. E, antes de trancar a matrícula, eu falei com os meus colegas, todos se espantaram e diziam: você está maluco. Já meus professores me encorajaram, falaram: sabe que você está enfrentando, mas boa sorte. Para a gente conectar aí quem está ouvindo, o Living veio para o Brasil em julho de 1970, né, convidado pelo José Celso Martinez Correia, pelo Renato Borg, né, ambos do Teatro Oficina, para um trabalho. Mas o trabalho acabou não vingando por questões econômicas, né? A partir daí, o Living ele parte para uma experimentação, que me parece o Living tinha interesse específico, que é sobre o teatro de rua e o trabalho nas comunidades periféricas. Aí ontem a gente conversou um pouco sobre como essas produções, na verdade, do Living no Brasil acabam não aparecendo na historiografia do teatro brasileiro, apesar de terem sido talvez o grande mote da estada deles aqui. Quando a gente só se refere ao Living falando da criação coletiva, como isso teria influenciado a oficina, enfim. Mas quando você diz da Dorothy Lerner, dos alunos da Escola de Comunicações, da USP, eles fizeram uma apresentação a partir de um trabalho numa favela em São Paulo, não é? E aí depois levaram para Embu e para Rio Claro. Foi nesse momento que você, de fato, teve contato com eles?
Sim, rituais e visões de transformação aconteceu assim numa noite de sábado, no meio do footing na praça principal de Rio Claro, em que estava toda a periferia da cidade. E fica aquele, na época era assim, as moças iam num sentido e os moços iam no outro e eles passavam em dois círculos. E estava acontecendo e o Living chegou no meio disso tudo, com um silêncio total, um movimento lento, em grupo, passo a passo, com bastõezinhos de incenso acesos entre os dedos, e olhando simplesmente para o público com olhos dóceis, amistosos, sem sorriso, mas com docilidade, passando dos olhos de uma pessoa para os olhos da seguinte, para os olhos da seguinte, para os olhos da... Uma hipnose total. No meio da praça da cidade do interior, quem conhece o interior de São Paulo sabe o que é isso. Nunca vi o teatro na vida. Era isso que o Living estava ardendo de vontade de fazer. Deixar os teatros da Europa, deixar o teatro, ir para a rua. A última peça do Living tinha terminado com a frase: o teatro está nas ruas. E ali em Rio Claro estava acontecendo. E eu estava vendo isso diante dos meus olhos. Eu mal podia acreditar o que eu estava vendo. Aí eles subiram por uma escada num que parecia um palanque de comício, provisto pela prefeitura municipal, com lâmpadas idem, né? Com aquelas gambiarras de lâmpadas nuas, que até tem a sua beleza estética e encaixa direitinho com a estética. Sempre uma lâmpada acesa no cenário. Naquele cenário, divididos em pares, os atores representavam o executor e a vítima, o executor e a vítima. E o executor disparava, fazia uma arminha como a do Bolsonaro, por acaso, uma profecia, e fazia o barulho do tiro, né, como as crianças brincando. Então, era feito coletivamente por todos os que estavam fazendo o papel do executor, e a vítima caía, rodopiando no chão. A vítima se levantava novamente, o instrutor novamente repetia aquele gesto mecânico de disparar, e queda e disparo, e queda e disparo, e queda, isso 20 vezes ou mais. Há um acúmulo de tensão, a gente vê na cara que há um sofrimento na parte do ator, por mínimo que seja, há um sofrimento. E aquilo cria uma empatia colossal quando os atores davam um grito e pulavam da plataforma, o público seguiu atrás. Aí já era público, aí não era mais massa de pessoas ali na praça, não era mais um dia como qualquer outro qualquer, era teatro. Agora, era um teatro que ninguém nunca tinha visto. Aí os atores começaram a fazer certas ações que você não sabia bem do que se tratava. Um maluco estava esfregando o chão enquanto o outro jogava um balde d'água, enquanto o outro comandava. E pouco a pouco você percebia que tinha alguma coisa que ver com a vida cotidiana, mas que estava tudo muito, muito estranho. E, de repente, uma pessoa passava com um cinto, não era um chicote, mas que ele estralava no ar com muito barulho, e a outra pessoa que corria daquele que a perseguia, e uma porção de ações simultâneas que depois se concentravam em 6 palcos pequenos ao redor de uma estrela de 6 pontas, indicativa do tema da peça: humana, ao Estado, à propriedade privada,
ao dinheiro, aos sexos, à morte e à violência, ou à guerra. E esses temas, que era um projeto de um autor austríaco, Leopold von Sacher-Masoch, interessou Living como uma ideia para um ciclo de peças, como uma constelação de estrelas de maior e menor grandeza, mas interligadas por esses temas, pela combinação dos mesmos. Mas esses temas já na Europa, eles apareciam no trabalho ou foram aprofundados nesse trabalho que começou na rua aqui? Não, na verdade, apareceu como uma ideia de criar um ciclo de peças. E depois, quando apareceu esse livro do Sacher-Masoch, que tinha acabado de ser publicado em francês, os livros do Masoch não são nada interessantes, eu acho muito pouco interessantes do Masoch. Tem o Vênus em, como é que é? Vestido de peles, que faz parte desse ciclo e que ficou famoso, mas são novelas eróticas, não tem grande significado. Mas o conceito do Legado de Caim pareceu muito interessante, a Judith Malina e Julian Beck, por causa dos temas serem muito parecidos com certos temas focais do anarquismo. Então, e vindo para o Brasil, sabendo já, porque tinham visto e conhecido Glauber Rocha, já tinham conhecido uma porção de gente em Paris relacionada ao Brasil, Georges Lapassade, que era um antropólogo que estudava a cultura africana no Brasil. Eles já vieram para o Brasil, ou já foram para o Brasil, com uma mentalidade bastante aberta à novidade. Eles tinham tido uma pequena experiência no Marrocos. Eu me lembro dos atores no Brasil sempre comparando Brasil e Marrocos, Brasil e Marrocos, Brasil e Marrocos, que eu achava uma coisa muito interessante, como estudante de ciências sociais, como essas coisas são, né? O ponto de vista do estrangeiro é crucial para a compreensão da realidade local, né? Isso desde que o mundo é mundo. E aí, mas eles vêm para o Brasil num momento arriscadíssimo, né? Quer dizer, praticamente para a boca do lobo, né? Isso depois de 68, com a AI-5, eles tinham noção do risco que era vir para o Brasil, sendo eles quem eram, sendo Living quem era? Sem dúvida, mas eu acho que isso faz parte daquilo que são as pessoas e não daquilo que não rege o que as pessoas pretendem. Quer dizer, o projeto da gente, a gente sabe que é um projeto que fere os interesses das pessoas que preferem saciar a liberdade do que permitir a felicidade coletiva, né? No momento que eles vieram para o Brasil, eles já tinham lido Casagrande Senzala, que tinha saído em inglês naquele ano. Então, é tudo um pouco um produto daquela época. Che Guevara estava vivo ainda. Sim. Quer dizer, são essas coisas que, sabe, você tem que ver que o ambiente revolucionário, embora desprezado pela classe média, pela classe alta de qualquer país da América Latina, fervia. A UNE, naquele momento, era fortíssima. O problema era o Zé Serra, né? Mas eu era parte dessa juventude sem ser, sabe, membro de qualquer faccionismo, de qualquer. Eu me identificava mesmo mais com ideias de Gandhi e da não violência, da desobediência civil do Henry David Thoreau. Eu não sei, essas coisas mais pela liberdade, para conseguir a sociedade livre, você não pode impor isso com armas. E era uma questão para o mundo da cultura, era uma questão, o debate que estava posto era esse, né? Adesão ou não a uma resistência armada, né?
De fato, eu acho que quando o DOPS baixou na nossa casa, no primeiro dia do Festival de Inverno, em Ouro Preto, cidade revolucionária, né? Mas num momento muito reacionário da sua história, o DOPS já sabia que ali aquilo podia ser um aparelho. Eles estavam realmente à procura de armas. E aí a desculpa foi, não, nós pegamos drogas. Uma desculpa, às vezes, comum também para... E aprenderam com as drogas todas as vitaminas e os remédios de uma comunidade de 15 pessoas. Sim. Parecia uma farmácia. Tinha um desses remédios que tinha, assim, realmente um speed, era um remédio para dor, que tinha sido receitado, um remédio receitado de uma das pessoas. Não se preocuparam muito em procurar, em aprender eventuais pontas de cigarro ilegal que tinha por ali, pelos cinzeiros, mas voltaram depois, aprendendo, por exemplo, a minha faca que estava na cozinha, lugar de faca e cozinha, né? Sim. Era uma faca de escoteiro, mas estava na cozinha. E aquilo foi aprendido como arma branca. E no primeiro dia do festival, quer dizer, era uma coisa um pouco para espantar o próprio significado daquele que era um dos encontros tacitamente políticos mais importantes da resistência brasileira, o de Inverno de Ouro Preto. Uhum. E aí isso vai para a imprensa com bastante barulho e curiosidades, inclusive a história do diário da Judite, o que eu acho que colaborou um pouco para a criação dessa mística do Livem no Brasil, que é talvez um pouco descolada do trabalho mais profundo que o Livem de fato estava fazendo nas ruas e nas comunidades. Mas como é que foi todo esse circo criado em volta, um circo midiático em volta da prisão do Livem, sendo que você estava lá, estava preso também, né? Conta um pouco para a gente como é que... Eu tinha acabado de entrar. Já rodou na hora. Quer dizer, foi logo depois da Páscoa. Eu cheguei no final de abril, no frio de Ouro Preto. Estava perto do Dia das Mães e nós nós fazíamos o nosso trabalho de campo. De dia era trabalho de campo, de noite tinha reunião. E na reunião a gente partilhava aquilo que tinha experimentado durante o dia no trabalho de campo. Fosse o que fosse que a gente fizesse, era trabalho de campo. Isso era organizado na nossa cabeça comum como a campanha do legado de Caim. Então, era LOC, L-O-C, Legacy of Cain, que também lembra a palavra lock, quer dizer uma fechadura, né? Então, era um mistério que a gente estava tentando abrir. E estudando também em loco a Casa Grande e Senzala, que eles tinham lido, percebendo o que era, né, essa realidade de um país colonizado, que tem dificuldades com isso. Nós fomos fazer uma visita, eu me lembro, acho que éramos 3, à escola de Saramenha. Saramenha é o bairro operário de Ouro Preto. Nós estávamos meio querendo namorar os operários e ter acesso, né, a saber um pouco mais tinha um engenheiro da Alcan que nos era muito simpático e que procuraria facilitar se tivesse dado tempo, né? Mas foi um pouco por causa desse estímulo de ter o Quelé conosco que nós fomos para Saramenha e logo fomos muito bem recebidos pela escola local, dos filhos dos operários. Nós oferecemos aulas de yoga na hora da aula de ginástica. As aulas de yoga que nós fazíamos, sim, eram baseadas em yoga, mas não era aquela coisa chata de ficar fazendo posição parada no meio do chão. Uma coisa mais
coletiva e mais para cima, né? Que ativa mais a criatividade não eram crianças, eram adolescentes, na verdade. E todos muito contentes, imagina, fazer teatro, que delícia, quando foram convidados. Então, as mães, escrevo uma redação sobre um sonho com a minha mãe. E esses sonhos constituem o texto da peça. A peça não tem nenhuma palavra que não seja a dos próprios alunos, quer dizer, os anúncios, né? O sonho de Maria Aparecida da Silva. Elas eram anunciados no caminho delas e elas faziam uma viagem maravilhosa, amparadas pela mãe de um lado, pela professora do outro, pelo mundo perigoso da propriedade, do Estado, da guerra, até chegar à casa do amor, onde a mãe e o filho eram amarrados com uma fita crepe, a criança na cintura, daí a outra ponta no pulso da mãe, e as crianças iam para o palco com a mãe. Depois acontecia uma porção de cenas embaixo em que aparecia a mãe dos sonhos, que punia todas as crianças. E as crianças rodopiavam, até cair no chão, quando eram punidas. Depois, quando todos estavam no chão, se levantaram e, com uma voz uníssono, muito bonito, eles se levantaram e a mãe dos sonhos se dissolve no meio de todos. A liberdade realmente podia acontecer e as crianças no chão se dirigem às crianças do palco dizendo: voa, voa, voa. E as crianças faziam um gesto de quem estava usando as asas como os braços como asas. E até no terceiro voo eles projetavam o corpinho para cima e caíam nos braços dos atores do Living, que estavam esperando embaixo. E foi difícil de parar esse final da peça. A peça não acabava mais, porque todo mundo queria voar. Sim. Eu já estou aqui voando, estou até com lágrima no olho. Lindo. Essa para dar uma ideia do que era realmente trabalhar no Brasil nesse momento difícil, como esse momento que a gente está vivendo agora. Bom, agora está mais difícil por causa da pandemia, mas politicamente, quer dizer, o Living tinha sido levado para o Brasil pelos atores brasileiros, realmente com um pedido, um grito de socorro, pedindo: venham ajudar a gente a poder vencer a censura, fazer teatro sem que todas as nossas peças sejam proibidas de antemão. A gente já está com a produção pronta, eles proíbem a peça e a gente pede tudo aquilo. Quem sabe vocês, como estrangeiros, têm um olhar diferente e podem encontrar uma solução diferente para o impasse do teatro. O teatro que eu acompanhava, que eu mais amava, era, claro, o Teatro Oficina, o Teatro de Arena, o Escobar, e os teatros menores que havia, que estavam fazendo coisas de vanguarda, que estavam fazendo coisas experimentais. E cada vez mais eles estavam sendo censurados. Aquele momento era realmente um momento de partir para a ação, e os atores do Balcão, por exemplo, quando conversando com Julian Beck, Judith Marina, isso ela anota nos diários dela, Freddie Clement pergunta assim: mas nós sabemos que nós estamos com um problema muito sério com a linguagem falada no teatro. Assim, que é um bifão atrás do outro, as peças do gênero. E a gente responde: bom, nós estamos indo para a rua. Vocês é que são felizes de poder estar trabalhando no teatro. O nosso ganha-pão é esse. Mas realmente eram umas coisas extraordinárias que estavam acontecendo no teatro naquele momento, e as pessoas estavam
também sofrendo muita repressão, né? Atores e estudantes de ciências sociais, principalmente, eram perseguidos. Né? Eram perseguidos. Não, e no final, a prisão em si, uma comparação horrorosa, na verdade, não foi uma prisão típica daqueles anos, que era uma prisão, tortura e possível morte, né? A prisão do Living ainda teve por que isso? Será que era medo de que pudesse ter alguma repercussão muito negativa se acontecesse alguma coisa com os artistas? Sem dúvida, sem dúvida. Mas isso foi graças a uma campanha internacional que foi lançada por Julian Beck e Judith Malina, quando eles lançaram o manifesto do Dia da Bastilha, no próprio 14 de julho, no jornal Le Monde, dizendo: olha, nós estamos aqui presos pela ditadura militar brasileira, nós viemos aqui a pedido dos atores que estavam sofrendo a censura, etc., etc., e nós quisemos dar apoio ao teatro, à arte, etc. A resposta foi imediata, quer dizer, pessoas que nunca se ocuparam do Brasil, como Jean-Paul Sartre, ele esteve no Brasil, mas esse caso do Living foi o que mais o levou para as ruas para protestar realmente e puxar a fila, juntamente com uma porção de outros luminares da época, né? Pier Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci, Alberto Moraga, Elsa Morante, Michel Foucault, uma quantidade imensa de pessoas. artistas e escritores, Samuel Beckett, e depois nos Estados Unidos, né, Allen Ginsberg, tantos outros, Arthur Miller, Edward Albee, muitíssima gente aderiu a essa campanha, e que realmente é uma coisa que tinha sido planificada dentro da prisão, e já era um pouco uma parte também, a continuidade do legado de Caim, a gente continuava fazendo na prisão, quer dizer, não dava para... O ativismo, sabe, não tem fronteira nem barreira, o ativismo continua. Sim. Está dentro das pessoas, está dentro daquilo que as pessoas estão fazendo juntas. Eu tive a sorte de ficar com os homens da companhia, na colônia penal em Ribeirão das Neves, fora de Belo Horizonte. Lá nós ficamos presos, passamos por várias partes do sistema prisional. Quer dizer, foi uma escola, um abre-olho muito grande para todo mundo. E acabamos numa sessão de recuperação, em que era uma réplica de um vilarejo, em que não tínhamos celas, senão dormitórios, que eram trancados à noite, mas eram dormitórios. Ali nós pudemos fazer nossos exercícios de yoga, tinha um campo de futebol, a gente podia usar. Havia uma alfaiataria para aprender o ofício, havia biblioteca, onde eu encontrei, inclusive, Memórias do Cárcere, e Tom Paine, e Henry David Thoreau, outra vez. A biblioteca era ótima, porque realmente acho que escapou muito livro de pessoas que tinham bons livros que ficaram lá. Inclusive os meus ficaram por lá. Quanto tempo, William? Bom? Quanto tempo que vocês ficaram lá? Foi o tempo suficiente para sermos ouvidos, todos, e nós éramos 13, e o tempo todo, não, 13, 15, e o tempo todo para ouvirmos as testemunhas de acusação e para ouvirmos as testemunhas de defesa. As testemunhas de acusação não tinha muito, quer dizer, tinha mais defesa do que acusação. Ficou até meio difícil de provar o nosso caso de que realmente havíamos tínhamos caído numa arapuca, né, que tinha sido uma plantada. E realmente o processo acabou logo depois com
a passagem da alçada local, da comarca de Ouro Preto, para o estado de Minas Gerais, onde eu e o outro brasileiro da companhia saímos com habeas corpus e o caso foi diretamente para o Supremo Tribunal Federal, que recomendou a expulsão dos estrangeiros, que foi assinado pelo general Gastazu Médici, e que chegou nas mãos do juiz, que, trêmulas. Quem são esses manos que estão com o A general e estão mandando despachar? difamação do bom nome do Brasil no exterior. Voltando só um pouco, Ilion, que é uma pergunta que ontem a gente conversou e ficou muito na minha cabeça, que é como é que foi esse encontro entre um momento no país em que as dificuldades eram inúmeras, as oportunidades para uma resistência, de certa forma, se fechavam nessas facções, quer dizer, ou vamos para a luta armada, ou o que fazemos. E o Liven traz, me parece, uma abertura de perspectivas de resistência, inclusive desmanchando um pouco uma linha única dogmática, machista, um pouco engessada da esquerda tradicional daquele momento. Eu acho que essa luta a gente continua desengessando, porque esse engessamento é permanente, né? Agora eu acho que com a revolução de gênero as coisas estão um pouco mais melhor explicadas e acho que continuam sendo mal entendidas, mas pelo menos sabemos que há uma suposta normalidade da sexualidade humana é uma imposição. E naquela época, eu acho que essa imposição ficou bem clara quando surgiu o movimento das mulheres, né, por volta de 68, que naquela época era chamado Women's Liberation, e também o Gay Liberation. Gay, na época, incluía lésbicas, depois as mulheres começaram a enfatizar mais que não, peraí, tem um preconceito mais fundo para o lado das mulheres do que para o lado dos homens, né? Ou um preconceito interno, talvez, não, né? Enfim. Então a coisa continua, né? O estudo da sexualidade humana que existia no começo do século na Alemanha, aquilo foi completamente suprimido pelo Hitler e nunca mais se falou. Eu acho que a Suécia é o único país que tem ainda um centro de estudos da sexualidade. É uma coisa assim assustadora, porque é uma coisa tão fundamental do ser humano que nós estudamos muito pouco e divulgamos muito pouco a respeito da sexualidade. E esse era um dos discursos do Liven, muito baseado no Paul Goodman, né, o autor daquele famoso livro Growing Up Absurd, Crescendo Absurdamente, um livro realmente de psicologia. Ele se tornou também um dos fundadores, um dos iniciadores do movimento Gestalt de psicologia. O Liven montou 3 peças dele, 4. E para montar as peças, o Paul Goodman exigia que Judith Malina, como diretora, fosse analisada por ele. Fez as análises e tal, e se esqueceu muito a densidade da complexidade do Liven com relação à política, à psicologia, ao teatro, às artes plásticas, à música. Quer dizer, o Liven começou a atrair pessoas díspares, como John Cage, que colaborou em alguns momentos com o Liven, e os músicos de jazz que apareceram com The Connection, que eu já mencionei. Então, tudo isso criou o que veio depois a se consagrar como contracultura. A cultura, claro, é um construto de uma coisa que aconteceu naquela época. E o Liven era um desses centros.
exemplos de contracultura em Nova York. Principalmente o primeiro imóvel que realmente eles estabeleceram, está lá ainda até hoje, é na Sexta Avenida com a Rua 14, e o Living ocupou o segundo e terceiro andares e Merce Cunningham, que tinha achado o prédio vazio, ocupava com o estúdio dele o último andar. E aquilo fazia parte de toda uma rede, né, de contracultura, de leituras de poesia que aconteciam em diversos lugares, inclusive no Living. Concertos, pessoas escolhiam, às vezes, o Living para apresentar uma primeira peça musical, burlesque, por exemplo. Uma porção de pessoas bastante heterogêneas entre si, mas todas dentro da arte experimental e sempre procurando, né, encontrar os seus pares entre os outros artistas das outras artes. Quer dizer, é isso que faz o movimento, é isso que cria uma cultura que caracteriza uma época, né, um tempo específico. O Julian Beck dizia sempre: eu não sou atemporal, o que eu escrevo pertence ao meu tempo, eu falo para o meu tempo. Ele passa muito o tempo dele, eu acho que. É que o curioso é que a gente imagina, ou pelo menos imaginava ingenuamente, né, para variar um pouco, ingenuidade é nosso forte, que certos padrões haviam sido, de fato, mexidos. A própria questão da revolução de gênero, o movimento feminista, o movimento negro. E aí você vê um recalque vindo com uma força, que para mim é de ordem sexual, sim, assim, né? Como sintoma, não como objetivo. O objetivo é a supremacia do capital, mas como sintoma me parece... O que aconteceu que enquanto algumas pessoas conseguiam abrir as asas e voa, outras pessoas estavam se enforcando em preconceito, em tristeza, né? E pensamento solto, assim. Naquela época, eu acho que o que acontecia é que a gente via que havia uma possibilidade da revolução social realmente acontecer. A revolução social significando vamos chegar a um caso do anarquismo, vamos chegar à autogestão dos meios de produção. Quer dizer, os trabalhadores possuem os meios de produção e gerem a própria produção. E todo mundo tem o suficiente e, portanto, não é preciso mais usar dinheiro, não há mais propriedade, etc, etc. E nós vemos um recrudescimento do contrário disso, né? No caso do Brasil, então, é uma coisa espantosa, como nós vimos o país desenvolver democraticamente por um breve período de 13 anos, e depois recrudescer a uma situação anterior àquela pior que já teve na sua história pregressa. Essa força é muito estranha, é lógico que agora está tudo muito agravado pela questão tecnológica, quer dizer, relendo a história da Revolução Industrial recentemente, por conta de traduções, eu acabo fazendo pesquisas, principalmente online, me perco nessas pesquisas, mas é tão o paralelo entre a reação que havia entre o machine wreckers, como é que chama, os destruidores de máquinas, que é uma peça muito importante do expressionismo também, se aplica à situação atual, né, em que a gente está tendo esse problema sério com a desumanização de todos em função da inteligência artificial e em função da ciberciência, né? E muita gente querendo voltar atrás, né? Muita gente querendo voltar à comunidade pregressa.
a essa que nós estamos vendo, que agora a sociedade está toda no Zoom. Sim, estamos nós agora, hoje, aqui no Zoom, Ainda né? bem, né? Ainda bem. Salvação. A Itália, por exemplo, que recentemente tinha esse grande movimento contra o fascismo, chamado Le Sardine, as Uhum. sardinhas, estavam lotando as praças públicas para protestar. De repente, basta colocar um vírus na Rota da Seda e isso aconteceu. É chamado, é uma brincadeira, com perdão das pessoas crentes, mas eu falo assim, Deus é de direita, não é possível, né? Na hora que ia começar, enfim, mas falando sobre ativismo, eu queria um pouco conectar com a sua vida no momento, assim, porque você é uma pessoa que pratica o ativismo e que eu queria que você contasse um pouco dos últimos, as últimas manifestações aí que você pôde participar. Nós tivemos umas participações bacanas do Living, hoje membros do Living. O Living está um pouco desfacelado agora, porque realmente, depois da perda de Julian Beck, que já foi em 1985, e depois da perda de Judith Malina em 2015, realmente o trabalho que fizemos em São Paulo foi assim o que deu mais força até agora. O grupo fez algumas viagens pelos Estados Unidos, levando de novo a peça Sete Meditações sobre o sadomasoquismo político, que é uma peça criada pelo Living logo depois da experiência do Brasil, e que foi revivida com muito interesse por parte dos estudantes. A peça é um ritual do estudo, em que sim, estuda os temas e lê textos clássicos de autores, maior parte anarquistas, e textos filosóficos. Ultimamente, nós fizemos no Festival do Livro Anarquista, que acontece todos os anos, na Judson Church, que é um espaço também já tradicionalmente aberto a manifestações de esquerda. Aí nós fizemos uma adaptação de uma cena do Mysteries and Smaller Pieces, uma peça muito importante no passado do Living, chamada Canções da Revolução, em que nós formamos um círculo, e nesse círculo começamos a dizer os slogans que estamos ouvindo nas passeatas. Pouco a pouco, outras pessoas foram se juntando, até que no fim tínhamos umas 40 pessoas protestando. Foi muito bom, foi muito bonito. Falei, olha, tá bom, a alma do Living ainda continua viva, de vez em quando faz uma aparição. Que demais. E no Black Lives Matter? Comecei em cima da pandemia, né? Sim. Então, eu já estou participando de um grupo de brasileiros que desde os tempos do Cunha, que começou a aparecer demais, nós começamos a fazer oposição. O famoso Ele Não, e depois fomos indo de tema em tema, aqueles temas do momento com relação sempre de defesa da democracia no Brasil. E esse grupo continua, inclui a Natália de Campos, que também trabalha com Living e que esteve nessa exposição, é muito importante nessa exposição que nós fizemos em São Paulo. E de vez em quando a gente conta com alguns outros atores do Living quando fazemos manifestação diante da ONU, por exemplo, etc. Ultimamente, eu não participei com o grupo dessas manifestações, porque eu moro uptown e o único jeito que eu tenho tido de descer até o outro lado da ilha tem sido de bicicleta à beira do rio, que é muito bom, muito prazeroso. E na volta, uma dessas vezes, eu encontrei 3 manifestações.
Então, muito gostoso poder entrar numa manifestação, de repente, todo mundo mascarado, observadas as distâncias, em cima da bicicleta também. E eles dizem, não, as bicicletas vão na frente dos policiais. Né? Sim. Os policiais entre os manifestantes e os objetos da manifestação, que são claramente a violência policial. Né? Sim, sim. E em Nova York é que nem os piquetes argentinos, vai alguém segurando a corda, assim, que nem o Abadá nos carnavais, ou não, é aberto? E essa, ai, que bonito isso. Não, eu acho isso o máximo. Lá você tem uns, né, pelo menos na Argentina é assim, em Buenos Aires. Mas tem tido umas manifestações de bicicletas, as pessoas se reúnem um monte de bicicletas, e aí eles carregam umas bandeirolas pequenininhas, assim, normalmente no peito, só indicando que é Black Lives Matter, se vestem de preto, e sempre, a grande maioria, são pessoas brancas, asiáticas também, e latinas, mas a quantidade de negros nessas manifestações que surgem aqui e ali de vez em quando, a maioria são sempre brancos. Brancos. Sinalizando que deve haver uma diferença, uma mudança profunda. Né? Sim. Ai, querido, o tempo voou. A gente não pode ficar falando mais, mas aproveitando que estamos em pandemia, eu estou despudorada em relação às minhas emoções. Eu quero dizer que eu estou extremamente emocionada de conversar com você e que você é uma pessoa incrível. Obrigado. Muito grata. Obrigado. Não, foi um imenso prazer. Sempre um prazer falar com o Brasil. Beijo, Brasil! Se cuidem, fiquem em casa. Esse foi o nosso Sala TUSP. Fiquem em casa, mas façam manifestações também com todos os cuidados, porque faz bem para a alma e faz bem para o mundo. Beijos. Beijos. Esse foi o Sala TUSP. Sala TUSP, o podcast do Teatro da Universidade de São Paulo.